Bom dia de novo, seja bem-vindo. Para quem não me conhece, eu sou o Washington, ajudo aqui a contribuir com a mensagem, com o cuidado da igreja. Espero que você se sinta em casa. E é isso. Amém? Bom, estou falando muito alto, chefe? Não? Está de boa? Bom, a gente teve um pré-culto aqui, foi muito bom. Meu malvado favorito arrebentou. E eu quero levar você na lista que a gente tem de grupos de líderes de conexão. Apresente esse material para as pessoas, que é muito válido, vai ser muito bom, edificante para você. E junto com a mensagem de hoje, espero que esteja à altura, né? Porque tem uma galera aí que é muito boa. E espero poder contribuir com alguma coisa aqui para vocês dessa manhã. Tá bom? Bom, a gente está fechando a carta aos Colossenses, né? E como a gente já vem falando, né? As 3 semanas, Dalber, Marcelo. Dalber, Marcelo, Dalber. E hoje é comigo. Eu quero trazer aqui uma mensagem, porque eles falaram sobre... O Dalber falou sobre soberania. Eu também quero encorajar você a poder entrar lá no YouTube da capela e assistir, que é muito legal, e passar para as pessoas, que eu acho que vai ser muito válido também. Como a Fernanda disse, a gente é uma igreja diferente, a gente não tem a verdade absoluta. Bem que a gente quer, né? Mas a gente tem essa vocação de poder falar mais direto um pouco e falar mais abertamente a linguagem que o povo quer, talvez não está acostumado a ouvir. Porque, geralmente, o povo quer ouvir o que quer ouvir. Ela vem à igreja e quer escutar o que ela fala. Eu quero ouvir, eu quero errar, eu quero pecar. Então, cara, eu quero escutar alguma coisa que vai fazer eu ter esse impasse para poder chegar lá e falar assim, eu estou fazendo errado, vou continuar fazendo errado, e está tudo bem. Deus olha para mim e me vê como filho amado, e Ele vai me deixar de boa, e não é assim, porque o Dalber também, ele veio com a mensagem falando sobre liberdade, né? E o Marcelo se esforçar, né? No esforço. E aqui em Colossenses mostra muito bem para a gente como que é para a gente viver uma vida como cristão. E Paulo mostra para a gente aqui como que é para a gente dar continuidade. Porque uma vez que a gente conhece a verdade, a palavra de Deus, né? A palavra de Cristo, a gente fica como? Eu não posso errar. Eu não posso fazer o que é errado. E aí entra uma questão muito grande, porque, como eu disse, a galera, o povo, as pessoas vêm à igreja para tentar ouvir o que elas querem extrair, porque é muito fácil para o pastor chegar aqui e falar assim, uma igreja cheia, uma igreja grande, de vários holofotes, fumaça, e você olha visualmente e fala assim, caramba, que isso aqui é um negócio sensacional. É uma coisa assim, poxa, extraordinária. E aí você vem numa igreja como a nossa, que é uma igreja simples e vai continuar simples. Eu vi, amém. Não que a gente possa ter alguma modernidade, alguma coisa que seja tão chamativo. A gente já é assim, a gente é pelo que a gente fala, o que a gente prega, né? Pelo que a gente faz, os louvores, tudo tem um propósito. No DNA você vai ver, você que vai estar aqui, vai querer tentar entender o que é um pouco capela. Então a gente está aqui para isso, para poder entender um pouco mais do que realmente Deus quer para nós, tem para nós. Então, o Dalby falou sobre soberania. A palavra de Deus não é um livro. Está lá no YouTube. O Marcelo veio e falou sobre esforço.
E o nosso tema é sempre polêmico, né? Marcelo vai e colocou aquela assim: Deus não existe. Como que é isso? A gente sabe que Ele está aqui, está presente, está no meio de nós, mas a gente não consegue ver. A gente não consegue experimentar. Eu consigo experimentar, porque eu consigo experimentar no meu irmão, nas coisas que é feita, nas coisas que eu sirvo, nas coisas que eu faço, nas coisas que eu me entrego. Eu consigo ver os milagres de Deus na minha vida. Eu consigo sentir, eu não consigo ver Ele, mas eu consigo sentir. E mais à frente eu vou falar mais um pouco sobre isso. Marcelo falou, Deus não existe. Liberdade, o Dalber veio falando que você não é livre. E aí, tudo para aguçar você para poder voltar lá e entender o que a gente está querendo dizer. Às vezes a gente fala aqui meio no enigma, né? Meio coringa, assim, para poder você falar assim, cara, o que ele está falando? Não estou entendendo nada. Mas não é, talvez, para você entender mesmo, não. É para você voltar lá e olhar e entender. Agora sim entendi. Porque a gente lê a Bíblia e a gente não consegue entender o que está escrito. A gente olha assim e fala, cara, por quê? Porque Deus não é um livro. A palavra de Deus aqui, ó, não é um livro. É vida. Então, você lê, entende e fala, agora eu vou praticar essa vida. Agora eu vou praticar esse negócio aqui. Então, voltando para o meu tema, que quando a gente fala de Colossenses, a gente colocar tema fica até meio complicado, porque não dá para botar uns temas. A gente colocou em quatro temas, mas assim, a gente ficou meio assim. Mas é também de propósito também, porque cada um pensa diferente, isso é bom. Aconteceu lá em Colossenses essas coisas também, tipo, pensamento diferente, mas aqui a gente buscou por uma coisa para trazer a mensagem voltada para Deus e Cristo em nós. Amém? Então, o que eu quero dizer? Hoje eu vou falar sobre virtudes. É isso aí. Aí o menininho falou ali. Virtudes que devem ser cultivadas. Então, o Dalby parou no capítulo 3, Colossenses, você que está com a Bíblia aberta, Colossenses, capítulo 3, versículo 12. A gente vai falar sobre isso. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos, amados, e de termos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isso, porém, seja o amor que é o vínculo da perfeição. Versículo 15. Seja a paz de Cristo o árbitro entre vosso coração, e a qual também fostes chamados em um só corpo. E sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instituindo-os e aconselhar-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Bom, aqui a gente vai está falando sobre as virtudes, né? De santo, amado, feito de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, longanimidade, suportar um ou outro, perdoar mutuamente. Caso você tenha feito queixa a alguém, tem queixa a alguém. Isso aí a gente faz todo dia, né?
Sim ou não? A gente faz isso aqui todo dia. Faz? Não precisa falar. A gente faz isso aqui todo dia. Oh, meu Deus. Claro que não. Não faz. Na verdade, a gente faz tudo ao contrário do que está escrito. A gente quer ouvir só aquilo que a gente quer. A gente só perdoa aquele que a gente quer. A gente só age de humildade com aquele que a gente quer. A gente só é amoroso com aquele que a gente quer. A gente só pratica, né, o amor. Você só convida as pessoas para ir na sua casa, só aquele que quer, né, Dó? Só aquele que ele quer. Né, Marcelo? Então, você perdoa? Não perdoa. Não perdoa, não faz. Então, aqui Paulo escreve para Colossenses, né, Colossos, e ele coloca essas virtudes para poder ser mais aflorada, lembrando de como que é que a gente tem que ser feito, como que a gente tem que fazer, que a gente tem que colocar em prática aquilo que foi nos dado, foi nos ensinado. E com tudo isso, ele escreve para Colossenses, para Colossos, preso. E aí, qual é o intuito dessa carta? Vamos lá. A carta de Colossenses, apesar de ter sido escrita há quase 2000 anos, né, é incrivelmente relevante nos dias de hoje, com as suas diversas, né, advertências de como seguir contra as falsas filosofias, adorar, né, adoração a anjos e ficar enredando o legalismo. Tudo isso a gente ouviu um pouquinho lá no pré-culto. Por isso que eu insisto vocês poderem ouvir essa mensagem do pré-culto. Tá? Essa mensagem do pré-culto não vai para a internet, então você que está aí, quero te encorajar você para um dia chegar onde você esteja, de Volta Redonda, em qualquer outro país, a vir visitar a gente aqui na capela, né, em Volta Redonda, e aí você é o nosso convidado, sempre às 9h30 da manhã, tá bom? Te espero lá. Aliás, te espero aqui. Bom, vamos lá. O que é isso? Os cristãos modernos estavam sendo, né, bombardeados com falsos ensinamentos, como o relativismo cultural, o gnosticismo e o evangelho da prosperidade. Aí, tá vendo como vocês sabem? Hoje eu estou cheio de pegadinha. Hoje é meu dia. Da prosperidade. As pessoas só querem vir à igreja para ouvir o que é legal, o que é cultural, o que é, né, o evangelho da prosperidade, o que é viver esse evangelho, que é meio enganoso, meio complicado. E para você entender o que é o gnosticismo. Cara, deixa eu te falar um negócio. Ô palavrinha, né? Já é para confundir a mente da gente. Você sabe o que é egnóstico? Egnóstico é aquele... É isso mesmo. Egnóstico é o cara que é ateu. Quase ateu. E sei lá o que ele é. Por quê? Porque é o cara que, tipo assim, eu venho na igreja, eu escuto você falando, mas assim, esse cara não tem razão. Esse cara não estudou para falar isso. O cara não tem base para poder falar nesse negócio. Como que ele pode falar que Deus existe se a gente não vê, se a gente não enxerga, se a gente não pega, a gente não... Como que a gente pode viver isso? Ó, vou falar um negócio, já para começar aqui. A gente estava fazendo uma mudança para um amigo nosso ontem. E aí, tadinho do moço, estava do caminhão. Né, Bernardo? O Bernardo falou assim, poxa, o pastor só bota a gente furada mesmo. Nossa. Aí o cara chegou, estacionou o caminhão, colocou o caminhão lá, e aí ele veio, chegou logo para ele assim, ó. O senhor é crente? Não, sou agnóstico. Ele é agnóstico?
Aí eu fiquei pensando, diagnóstico. Ele foi diagnosticado o quê, meu Deus? Esse cara foi diagnosticado o quê, meu Deus? Eu sei que ele é bravo, eu sei que ele é mau, mas eu sei que ele é... Ainda bem que eu não falo o nome, né? Vai ficar mal pra caramba. Eu sou agnóstico. O cara pegou, olhou para mim assim, fez assim, ó. Falei, cara, ele é ateu. Ele não acredita. Ele não sabe o que é. Aí, poxa, foi mal. Achei que ele era. Por quê? Porque estava eu crente, Bernardo crente, Serginho crente. Não é? Aí ele pegou e falou assim, cara, é porque vocês têm um negócio diferente, mas eu achei que ele era. Eu falei, não, não é não. Não é não. Mas eu convivi com esse cara 20 dias. E 5h30 da manhã ele está me mandando mensagem. Então, um cara que não acredita, ele também não sabe, ele pode conhecer a verdade. Ele não desacredita, ele não acredita, mas também não desacredita, ele te escuta. Teve um dia, ele pegou e falou para mim assim, aqui, você insistiu para o camarada lá fazer o negócio, você botou a palavra de Deus na cabeça dele, fez que ele fizesse o negócio, convocou, né, os céus e a terra para ele poder fazer. Eu falei, não, eu só pedi a ele, falei, por favor, você pode cortar para mim o negócio? Então tá bom, então tá bom. Mas o que eu quero dizer com isso? Muitos livros e sites, eles colocam a pessoa para entender isso. Te colocam para poder te mostrar para você o que aquilo ali é verdade. Só que, na verdade, não é na verdade. Entendeu? Hoje estou cheio de pegadinha mesmo. Não é verdade. Aquilo ali você mostra, você entra nos sites. Por exemplo, você vai fazer uma compra pelo site, você acha que é verdade, você está comprando e está te enganando. Não é? É a mesma coisa com a mensagem, com a palavra. Eles vendem uma coisa que não é verdade. Eles tentam mostrar para a gente, empurrar para a nossa goela abaixo, na nossa visão, na nossa audição, que aquilo ali é verdade, e na verdade não é. É só um achismo. E isso deixa várias pessoas passando por perturbações mentais, porque não sabe, porque eu acredito nisso ou não acredito naquilo. Eu vivo isso, mas eu não ganho nisso. Eu estou dentro disso, mas eu estou fora disso. Então, confunde as pessoas. Então, quando a pessoa vem falar que quer ouvir, ele chega até para você e fala assim, ô pastor, você podia pregar um dia lá sobre tal tema, porque seria bom, né? Porque você tem dúvida no que você está perguntando, a gente pode ir para um café, senta lá, conversa, troca uma ideia, mas talvez não é isso que você está querendo. Por quê? Como foi dito aqui no pré-culto, você sabe demais, lê demais, mas às vezes aquilo ali não faz parte da sua vida. É só para você tentar entender, para convencer alguém a sua ideia. A igreja não é tão diferente assim. A gente tenta convencer você, no amor, que a palavra de Deus, ela não é um livro, ela é uma vida a ser vivida. Então, isso é importante para nós. Então, não é para você, por exemplo, o tempo está frio, sei que tem muita gente de férias, sei que poderia essa igreja estar bem maior, mas é isso que Deus quer para nós. É isso que a gente quer para a gente poder... A gente tem cuidado de todo mundo para a igreja crescer. Então, você vem aqui só para poder ouvir o que você quer. Eu não vou falar para você o que você quer. Nenhum dos pregadores vão estar aqui e vão falar para você o que é. E lá, nesse sentido, estava acontecendo um lance desse aqui. Por quê? Porque Paulo estava preso,
sabendo das confusões que estavam acontecendo lá em Colossos, Epáfras, eu não vi nome também, Epáfras, sabia, foi convertido lá em Éfeso com Paulo. Paulo deu todas as instruções para ele, ensinando para ele como deveria fazer, como deveria caminhar, como é assim, que desse jeito que faz. A palavra de Deus é assim, é Cristo vivo dentro de nós, é assim, cara, faz desse jeito. Beleza. Ele volta, implanta a igreja de Colossos, e aí começa cada um com um pensamento diferente. Que pensamento diferente? Por conta de quê? Do legalismo, né? Então, essa coisa é muito complicada. Como o Fabão falou, já era bem provável que estava lá no momento de Pentecostes, então cada um recebeu alguma coisa. E aí, tipo assim, eu recebi isso, eu vou levar para isso, então eu vou falar isso, vou viver isso, vou estar disso. Então, Epáfras, ele sabia que estava dando errado, e ele estava começando a dar errado, acredito eu, e aí ele volta, né? Eu estava até falando com o Fabão, que quando ele falou, não sei se Epáfras escreveu, foi lá, visitou, não. Nos meus estudos, ele foi lá. Ele foi lá e falou para Paulo, está acontecendo um negócio estranho lá, cara. Todo mundo está falando diferente. Eu estou pregando A, o pessoal está entendendo B. Eu estou falando C, eles estão entendendo E. E aí Paulo falou assim, então tá bom, cara. Vou escrever uma carta aqui. E por isso que tem alguns nomes aqui, nomes feios. Eu vou ler aqui mais à frente. Nomes de pessoas. Para quê? Para mostrar que essa carta foi especificamente para eles. Sabe daquelas reuniões de família? Igreja. Alguém não faz uma coisa que não está agradando muito bem, aí você chama a pessoa no cantinho e fala assim, meu irmão, é o seguinte, você está fazendo errado, está vacilando. Apertado. Foi o que aconteceu aqui. Eles pegaram, Paulo pegou, escreveu uma carta individualmente para cada um deles e falando assim, agora você ajuda a poder consertar toda essa história aqui. Vamos mostrar para eles tudo que está escrito, porque lá no capítulo 1, ele escreve na carta, tudo que é para ser feito. Então ele mostra aqui e fala, pessoal, olha só, está tudo errado. Não é assim. Lembra que eu escrevi? Então, vai lá na carta e lê, para você entender. Por quê? Apesar da clara pregação de Paulo sobre a graça, algumas igrejas, né, ainda pregam a ordenança de obras para ganhar um mérito com Deus. É assim que estava rolando lá. Apesar das pregações de Paulo sobre a graça a graça a gente vai pregar sobre outra hora, mas eles ainda pregavam para poder fazer, só para ter mérito com Deus. Aí a gente vem na igreja só para falar assim, eu vim na igreja para mim ter um mérito com Deus, porque de repente só para estrear um tênis novo, uma roupa nova, para mostrar para alguém o carro novo, né? Anda até com a chave assim, balançando. Por quê? Vou falar isso para você. Coloquei 3 pontos aqui. Primeiro, os humanos não podem alcançar a salvação através da sua própria obra de ideias e realizações. Não pode. Não pode conquistar isso. Mas por quê? Porque a internet, ela mostra o seguinte, a internet ela tem a necessidade de ajudar alguém para você postar. Sabe aquela coisa que você ajuda as pessoas? Tipo, vou levar uma cesta básica para o irmão lá. Mas aqui, tem problema, irmão? Te ajudar? Vou fazer um vídeo aqui para ajudar. Tem problema? Vou gravar aqui um vídeo aqui. Aí, irmão, tá aqui, ó. O irmão está precisando de dificuldade.
E aí eu vim aqui trazer uma cesta básica para o irmão. Qual a necessidade da pessoa, do indivíduo, fazer um negócio desse? Para atrair pessoas, só para falar assim, dar os likes dele lá, falar assim, poxa, maneiro, boa obra. Mas Deus olha para isso daqui e fala assim, oh, meu Deus do céu. O que a direita dá, a esquerda não precisa ficar sabendo. O que a esquerda deu, a direita não precisa ficar sabendo. Tem uma porção de pessoas dentro da igreja que estão cansadas disso, foram expostas. Por quê? Porque as pessoas insistem achando que está fazendo bem e está fazendo errado. Acontecia isso aqui lá. Bem provável. Então, segundo, nós não podemos melhorar o cristianismo adicionando ideias e filosofias de outras fontes. Que aí a minha sugestão é o seguinte, é você ser simples. Simples, seja simples e objetivo. Só fala que Deus é bom, que Jesus é amor. Mas eu tenho a necessidade de fazer aquela firula toda para poder trazer algo que você fala assim, uau! Imagina se eu chegasse aqui e falasse assim, tem uma revelação para você. Tem gente que faz isso aí, mas aí você precisa fazer um Pix para liberar o que tem para você. Eu só vou na igreja, vou convidar o pastor para ir na minha casa, meu aniversário, porque ele vai orar por mim, ele vai me abençoar. Você já é. Não tem porquê. E não tem porquê também eu chegar e falar assim, vou te abençoar. Eu te abençoo. Deus já fez isso por nós, abençoando com o teu filho, amado por nós. Terceiro que eu coloquei aqui foi, não importa quão bem intencionadas sejam essas coisas todas, não importa. Não importa qual a intenção. Não importa, não vai resultar nada. A carta de Paulo aos Colossenses nos abre aqui, me mostra a verdade absoluta do cristianismo. Não a necessidade de procurar salvação em outro lugar, no outro lugar. Ele mostra aqui, não tem como você ir para outro lugar se é aqui. Estou falando na capela. Tá? Aqui, na mensagem, da palavra dele. Eu não tenho necessidade de... Você pode ir para ter um conhecimento, ter uma alta ajuda, eu pegar o avião, o carro, viajar 1.000 quilômetros, né? Muito tempo, para poder adquirir um conhecimento. Mas muitas coisas você vai chegar lá e vai falar assim, cara, isso eu não concordo. Principalmente a galera da capela aqui, você vai olhar e vai falar, não dá para mim não. Isso aí não dá, não rola. Então, não adianta você procurar salvação em outro lugar, você procurar alguma coisa que em outro lugar, sendo que você está perto de você, na sua frente. Amém? Um tema recorrente em Colossos é a completa adequação de Cristo e o vazio da mera filosofia humana. Tem o filósofo que está sentado ali, tem o outro intelecto daqui, da minha frente, tem outros por aqui, né, vão te responder melhor essa base toda aí, sobre filosofia humana. Eu só quero ser um imaginário da minha vida. Eu só quero acordar todo dia, fazer minhas coisas certas, regradas, a devocional, tudo, parará. Para o dia ficar bem, para as coisas funcionar da forma que você acha que está bom. Então, são só filosofias que não dá, só para você tentar entender o ar, as coisas que estão em volta. Eu fugi da escola, e aí eu estava vendo
uma estrela muito brilhante, sabe, no céu. E aí eu peguei e falei assim, caramba, isso é um drone, está todo dia no mesmo lugar, está piscando. E eu falei, caramba, o que é aquilo ali? Aí os vizinhos da rua falaram, não, isso é um drone. E aí eu fui falando, cara, olha só como é que a gente é repetitivo. Eu fui falando para um, falei, cara, tem um drone, você já viu? Tem um drone no céu, cara, filmando. Aí, cara, eu fiz isso com muita gente. E aí, até chegar um cara lá, filósofo, estudado, falou, cara, eu vou te dar um aplicativo aqui, anota aí. Agora, levanta o seu telefone para o céu, você vai ver. Aquilo é uma estrela. Eu não acredito, pô, é um drone, é uma estrela. Eu estava acreditando na estrela. E ele veio com o aplicativo mostrando que, não, que era um drone. E ele veio com um aplicativo mostrando que era estrela. E ele falou, e mais, se você vir para baixo assim, ó, aqui, ó, o sol está aqui, isso era de noite, o sol está aqui, ó. Eu falei, como que o sol está debaixo da minha casa? Não é possível. Né? Você vê que a gente é bobo, cara. A gente cai em umas coisas. Então, esse povo estava caindo em armadilhas. Esse povo aqui de Colossenses estava caindo numa situação que estava declinando para baixo, não estava evoluindo, não estava crescendo, e estava se perdendo. Por quê? Porque eles estavam assim, achando que é só o que vai valer a pena, o que vai ser favorável a mim. Então, Epáfras, ele vê isso tudo acontecendo. Ele vai lá em Paulo e fala assim, ó, está acontecendo essas coisas. Paulo se converteu lá em Éfeso, levou o evangelho de volta ao vale do rio Lico, Laodiceia e Colossos e Hierápolis. Ele levou essa mensagem para todo mundo, e todo mundo meio que se perdendo. Então, Paulo, ele vem e fala assim, ó, lá nessas virtudes, fala assim, ó, revestivos de tudo, né? Revestivos, pois, com eleitos de Deus, revestivos como eleito, santo, cheio de misericórdia. Ele fala assim, você precisa morrer para o velho homem. Você precisa olhar no velho homem, né? E no velho homem e no novo homem, o eu. E aí ele começa a escrever aqui do capítulo 3 em diante, ele começa a escrever as regras, né? Ele começa a escrever, né, que no primeiro é o homem e o novo homem. O velho homem e o novo homem. E aí depois ele vem te dando as regras cristãs, que é os deveres da família. Esposa, seja submissa ao marido, como convém o Senhor. Marido, amai a vossa esposa e não traís com, né? Tratais com armadura. Filhos, em tudo obedecei os seus pais. Isso tudo aqui acontece com a gente, vai tudo ao contrário. O mundo está de cabeça para baixo. Tudo está acontecendo ao contrário. Então ele fala assim, ó, seja submissa, esposa. A submissão aqui não é mandar ela. Aqui a submissão aqui é outra. Não é simplesmente chegar e falar assim, não, você tem que fazer isso. Não é assim não. Filhos, em tudo obedecei seus pais, pois fazê-lo é grato diante ao Senhor. Os filhos obedecem com a maravilha. E aí, ele mostra aqui, no capítulo 4 e diante, as saudações finais e as bênçãos. Então, o que eu quero dizer aqui é que havia, né, Paulo escreve aos Colossenses como uma resposta direta aos problemas que surgiram na igreja. Os ensinamentos heréticos haviam começado a se infiltrar, o que levou ao fundador a visitar Paulo. Claramente, Paulo teria conhecimento dos detalhes que estavam acontecendo ali. E bem provável que era uma junção de judeu, cadê aqui o que eu escrevi? Uma categoria, né, judaica e agnóstica.
Bem provável que seja assim. É provável que a heresia em Colossenses fosse uma mistura de forma extrema de judaísmo, que é o legalismo, e um estágio inicial de gnosticismo. E agora? Bem provável que seja. Por quê? Um era muito o legalismo geral, e o outro, o gnosticismo. E agora, qual é o propósito disso? O propósito que Paulo era refutar a heresia de Colossenses para alcançar o objetivo, que era exaltar a Cristo. Como Colossenses, capítulo 1, Paulo escreve, que no primeiro versículo aqui, de 1 Colossenses, que Deus é a própria imagem, né? A imagem de Deus é o Criador, que diz lá no versículo 15, se você tiver me perdido, ele diz assim, ó, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, que principados requer potestade. Tudo que foi criado por meio dele e para ele. Tudo. E no versículo 2, né, para frente, ele fala que ele é o sustentador. E tudo nele subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas ter primazia, porque aprove a Deus que nele existe toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz e por meio dele, reconciliasse consigo mesmo em todas as coisas, que sobre a terra quer nos céus. 19, 20. Então, o mais importante de todos que já ressuscitaram ou ressuscitarão, ele estava falando aqui no versículo, capítulo 1, no versículo 18, ele é o mais importante. No versículo 19, ele fala assim, a plenitude, a divindade na forma corporal. Olha que coisa. No versículo 1 do capítulo 20, versículo 20, reconciliador entre Deus e a humanidade. E no capítulo 2, versículo 10, diz assim, ó, Paulo vem na carta escrevendo tudo isso. Também nele estáis aperfeiçoado. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. 12. Tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé e no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. A heresia de Colossenses era inadequada para fornecer a salvação. A filosofia era enganosa e vazia para eles. Nos dias de hoje é a mesma coisa. A galera acha, o pessoal fala que, capela, você está onde? Está na igreja. Na capela. Naquela igreja que é cheia de heresia? Só porque a gente fala um pouco diferente? Só porque a gente tenta mostrar para você que as coisas são um pouquinho mais abaixo? Não. E às vezes fala assim, não, cara, aquela igreja lá é muito louca mesmo, eles podem botar música com música do mundo para abrir o culto. Mais uma vez, no DNA você vai entender tudo que é isso. Por quê? Porque nós somos uma igreja. Uma igreja para quem não gosta de igreja. Para quem? Para esses agnósticos.
para aqueles que não entendem. E torno a repetir, quem quer saber mais sobre teologia mais profunda, na minha direita tem um, na minha esquerda tem outros, e aí por aí vai. Então, Paulo aproveita a oportunidade para encorajar esses crentes para avançar para a maturidade em Cristo, continuando em sua batalha contra o pecado e buscando a santidade em Deus, em Cristo, aprendendo a viver como família distintamente cristãs. Então, Paulo estava ali falando, olha, você precisa viver. Eu escrevi meu manual para vocês. Eu escrevi aqui como que é para fazer. Tem todas as instruções. Epáfras, vai lá, volta lá, entrega para fulano, entrega para ciclano, e vai lá e faz. Sabe por quê? Porque aqui, ele falou assim, era uma carta específica para Tíquico, olha, Onésimo, era tudo direcionado. Mas sabe o que é mais interessante? No capítulo 4 de Colossenses, ele fala assim, já estou terminando. Senhores, tratai-vos os seus escravos com justiça e equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. E aí, nesse texto aqui do primeiro, aqui, né, no versículo 1, Paulo, ele vem falar aqui que não trate os seus servos, aqui está falando de escravo. E para ele aqui era muito, para Paulo era normal quando ele falava disso. Quando a gente fala de escravo, aí entra história, entra um monte de coisa. Mas naquela época era muito natural, porque os escravos que faziam todo o trabalho, toda a produção, faz todo sentido, porque se não fossem os escravos, os caras não estavam. Não seguia as coisas da vida ali, de como comer, beber, vestir, não tinha fabricação, não tinha nada, não tinha indústria, vamos dizer assim. Então, os escravos é muito importante. E vamos olhar para nós, como que a gente é escravo? Vamos botar assim, um professor, ele tem que ir para a escola, dá aula, fica 5, 6 horas, sei lá. Para ele ganhar um pouquinho melhor, ele faz o turno, ele dá aula de noite, de manhã, de tarde, de noite e de madrugada, não é? Praticamente. O médico, ele faz plantão, ele vai salvar a vida, mas ele faz plantão. Ele vive ali. Cara, de verdade, se isso não é uma escravidão para você requerer dinheiro financeiro, viver, estou falando que você não... É normal. A gente é escravo de nós mesmos. Então, aqui no versículo 4, Paulo vem falar para a gente aqui, assim, mostrando para a gente, com outro contexto. É normal, naquela época é normal. Nos dias de hoje também, cara. Se você não trabalhar, você não come. Se você trabalhar, você não veste. Se você não trabalhar, você não faz nada. Não vai fazer, não vai conseguir romper. E aí, ele vem mostrar para a gente que não é bem assim. Então, Paulo escreve no finalzinho de Colossenses 4, ele faz uma oração. Ele diz assim, uma oração e juntamente com a prudência. Ele faz isso no versículo 2. Preservai na oração, vigiando com ações de graça. Suplicai ao mesmo tempo, também por vós, para que Deus vos abra a porta. Abra a porta à palavra, assim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual também sou algemado, para que eu o manifestaste, como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com que os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saberdes como deveis responder cada um.
Interessante, né? Aqui quase que para uma parte nossa aqui. Ó, para os de fora, portai-vos com sabedoria para os que estão de fora. Lá fora. Você imagina? Lembra do que eu falei? Que o meu amigo lá falou, não, eu sou agnóstico. Não acredito, não. Sou nem religioso, nem uma coisa nem outra. E aí, se o cara tivesse falado assim, começado a debater religião, política, tudo ao mesmo tempo, o que ia dar? Confusão. Então é mais fácil fazer igual eu, finge que não ouve. Literalmente. Finge que não ouve. Então você precisa saber o que é tratar as pessoas de fora. Paulo estava então mostrando aqui, fala, galera, tem uma galera lá, mostra para eles individualmente. Tá vendo? Chega lá, mostra para ele lá, Tiquico, Onésimo, mostra lá. Epáfra, dá um jeito aí, cara, não é assim. Então, por isso, tem alguns nomes relacionados aqui que foi específico. Então, quando você chegar em casa e receber uma cartinha da igreja, sacanagem, cadeira, é específico. Então, nós não precisamos tentar tornar Jesus relevante para um mundo perdido. Grava isso aí. Nós não precisamos tentar tornar Jesus relevante no mundo perdido. Por quê? Porque ele já é. Então, pregue o amor, vive o amor, faça o que Deus quer que a gente faça. E se Ele quer que a gente faça, agora deu uma de Dauber. E se Ele quer que a gente faça, se Ele quer que você faça, como que eu faço o que Deus quer? Cara, começar a entender o que Ele está mostrando para você. Leia a Bíblia, começa a entender a mensagem dEle, a palavra dEle, começa a experimentar os feitos dEle na sua vida, porque muita gente experimenta algo, mas ele não sabe nem o que é. Ele só acha que só foi o acaso que me salvou, entendeu? O acaso me trouxe de volta, sabe? O acaso me trouxe, me dá vida. Simplesmente isso. E na verdade não, cara, existe um ser que criou todas as coisas, que criou tudo, inclusive você, e está te mostrando, falando, só me obedece, só faz. Eu não faço acepção de pessoas, eu cuido de todos, não tenho dificuldade nenhuma de amar A, B, C, D, E, F. Então, para de ouvir quem não vai trazer nada para você. Para de ouvir aquilo que não vai fazer bem para você, é igual uma comida. Talvez o que eu estou falando para você aqui, você também não entendeu nada. Por isso que as outras mensagens vão fazer você entender melhor. Mas é como você vai num restaurante e não comeu uma comida que caiu bem, você vai passar mal. E a mensagem é o seguinte, tem tanta gente falando tanta coisa, que você vai ouvir aquilo e vai começar a pregar aquilo, sem ter base no que está falando. Como nós aqui não falamos de dízimo, não falamos de generosidade. Como nós aqui, nós não fazemos ceia com pão e vinho. A gente senta à mesa e faz a refeição junto. Doideira, né? Mas era assim lá. E aí, como que era assim lá? Então me explique. Então eu vou sentar com você e vou explicar. Então, nós não precisamos tornar Jesus relevante para um mundo perdido, porque o mundo já está perdido. E Ele é o único caminho para nos trazer vida, nos trazer salvação, para a gente ser renovado todos os dias. Talvez você não entenda por que você dorme à noite, eu sempre falo isso. Você bem que se deleta à noite, acorda
com um novo sopro de vida para falar assim, hoje você vai ser diferente, mas você não é. Aí Deus vai te dando chance, vai te dando chance. Eu acho que está filosofando agora. Não, cara. Praticamente é isso. O dia de hoje tem que ser melhor do que foi ontem. O dia de amanhã você nem sabe ainda o que vai acontecer, mas você já fez plano, você já está planejando o que você vai fazer amanhã. Você está planejando lá amanhã eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que levantar, eu tenho que ir no médico, tenho que ir no dentista, tenho que ir isso, tá aquilo, para aquilo, para lá. Mas tu tem certeza que você levanta amanhã? A gente pode sair daqui, dar um problema ali na frente, ali já era. Então, por isso que a minha observação aqui é que vocês sintam Deus em vocês e comecem a viver uma vida cristã boa, perfeita e agradável aos olhos de Deus. E aí sim, tudo vai ser diferente. Não estou fazendo uma troca com você, estou falando que é diferente. Não tem como uma pessoa que entrou na igreja e ouviu uma mensagem e continuar sendo a mesma que entrou lá fora, veio de fora para dentro. Não tem como. A mensagem tem que entrar e você ser transformado, porque o evangelho é transformação de dentro para fora. Eu preciso encher meu coração de Deus. Para quê? Para que eu seja transformado para fora. As pessoas vão olhar e falar assim, caramba, tem alguma coisa diferente contigo, meu irmão. Tem alguma coisa diferente contigo. Cara, é sempre bom estar com você. É sempre bom estar com você, receber um abraço seu. É sempre bom estar falando com você. É sempre bom. Eu falei hoje lá em casa, falei, se as pessoas olham para mim, acham que eu tenho cara de bravo. Eu não sou. Só tenho cara de bravo. Só tenho cara de bravo. A Bíblia, ela parece complicada, mas ela é descomplicada quando você começa a se dedicar a ela. A viver o que ela te ensina. A viver o que ela aponta para aquele que morreu e ressuscitou por nós. Para aquele que vai voltar e vai levar a sua igreja. Então, essa é a minha pequena contribuição com a mensagem de Colossenses. Espero que você, saia daqui com esse entendimento. E se você tiver dúvida, leia Colossenses. Mas tenta ler com diferente, sabe? Tentar entender diferente o que realmente Paulo, como um cara preso, estava sofrendo por uma igreja, sofrendo por um povo, sofrendo pelo evangelho, sem mesmo ele conhecer a galera lá do outro lado. Ele só sabia de um, ou dois, ou três, sei lá. O cara sofrendo. A igreja sofre por aqueles que nem conhecem. Tem gente que liga para mim, manda mensagem, ora por mim, ora por fulano, ora por ciclano. Está no hospital, está isso, aquilo. A gente ora para aqueles que a gente nem conhece. A gente quer o bem para aqueles que a gente nunca viu. Isso é uma dádiva de Deus para nós. É você querer o bem daquele que você nunca viu na sua vida. E aí está aqui. Você aprende aqui. Amar uns aos outros, suportar uns aos outros, ser humilde, manso. Amém?